Muito boa noite a todos. Que o amigo e mestre Jesus possa fazer morada em nossos corações numa noite tão especial, preparada com muito amor, com muito carinho, pelo plano maior, para que possamos abrir o nosso entendimento e a nossa compreensão. Desde já agradeço o convite. É sempre uma honra e um grande prazer estar nessa casa, rever grandes amigos encarnados e desencarnados. E para a gente refletir sobre uma palavra simples, mas que é extremamente importante na nossa jornada. O que é essencial? O que é prioridade na nossa encarnação, na nossa vida atual? E para falar sobre isso, nós vamos usar uma passagem que acontece na casa dessas duas grandes mulheres do Evangelho, Marta e Maria. E diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha também uma irmã que se chamava Maria, a qual, assentando aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava atarefada e preocupada com muitas coisas. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã deixe servi-lo só? Diz-me que me ajude. E respondendo, Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás atarefadas e afadigadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Já Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bom, esta passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42, na casa dessas duas grandes mulheres do Evangelho, Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. E é interessante, no Novo Testamento, nenhum ato, nenhum gesto de Jesus é em vão. Todo ato, todo gesto de Jesus traz consigo um enorme significado de dimensão espiritual. Esta passagem, por exemplo, que está na casa de Marta e Maria, ela acontece logo após a parábola do bom samaritano, também do Evangelho de Lucas. E na parábola do bom samaritano, Jesus havia ensinado a importância de colocar em prática tudo o que se sabe, fazer, concretizar. E nesta passagem, Jesus carinhosamente chama a atenção de Marta, porque ela havia entendido essa ação, essa prática, de maneira equivocada. Porque é ela que convida Jesus para entrar na casa dela. Jesus, entrando na casa dela, é recebido pela irmã Maria. Esta assenta-se e conversa com Jesus. E Marta ali, talvez arrumando a mesa, preparando algo para comer, atarefada. E ela ainda fica incomodada, porque Jesus estava ensinando e Maria ouvindo os ensinamentos. E ela trabalhando sozinha. Então ela pede: Senhor, não te importas que ela me sirva, que eu te sirva só? Pede para ela me ajudar. E Jesus alerta ela: Marta, Marta, estás atarefadas e afadigadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Esta passagem não se trata de nós ficarmos do lado de Maria e muito menos do lado de Marta. Não é esse o ponto. O grande segredo desta passagem é coração de Maria e mãos de Marta. Um coração sintonizado a Deus, um coração em sintonia com Jesus e mãos operosas, para que possamos realizar no mundo aquilo que a espiritualidade espera de cada um de nós e que nós ainda estamos muito distantes de entender e compreender e principalmente realizar. Esta passagem, o grande segredo desta passagem é entendermos e compreendermos que precisamos ter mãos de Marta e um coração de Maria. Porque basicamente essa passagem nos alerta sobre a nossa evolução enquanto espíritos imortais. Duas irmãs, distantes espiritualmente,
Maria asserenada aos pés de Jesus. Porque enquanto Cristo estava ali, falando de preceitos de humanidade, incentivando a importância do perdão, mostrando a necessidade do trabalho construtivo, essas palavras iam fluir dos lábios do Mestre e o espírito de Maria vibrava. Porque aquele momento para ela representava maravilhoso hino. Uma oportunidade gigante que sua alma sensível não desejava perder. Já Marta apavorada, atarefada, preocupada com as coisas passageiras e ainda incomodada porque Maria estava ouvindo Jesus e ela trabalhando sozinha. Isso demonstra que Marta ainda tinha um espírito inseguro. Será que lembra alguém de nós essa insegurança toda? Com Kardec, nós aprendemos que nós somos espíritos imortais. Então eu não queria ser uma pessoa que fosse vir aqui até hoje, nessa casa que nos recebe sempre com muito amor, com muito carinho, para trazer uma notícia ruim. Mas eu sou obrigado a trazer essa notícia ruim. Eu não sei se vocês já sabem, mas todos que estão aqui vão desencarnar. Inclusive eu. E o engraçado é que o salão está cheio de desencarnados. E muitos vão encarnar. Trocam-se as posições. É como uma grande estação de trem. Uns estão indo, outros estão vindo. Trocam-se as posições. Mas a sala de aula é a mesma. O aprendizado é o mesmo. Hoje somos nós, sentados no banco de escola. Amanhã serão os espíritos encarnados que aqui estão. Trocam-se as posições. E vai chegar o momento, e esse momento chega para nós e para toda a humanidade, que nós vamos ter que fazer uma pergunta. O que é essencial? Porque no momento do desencarne, nós vamos deixar tudo. Nós passamos anos construindo uma profissão, anos constituindo uma família, comprando terreno, construindo uma casa, comprando carro, guardando dinheiro no banco, e depois eu vou ter que deixar tudo. Sim, inclusive o corpo físico. No momento do desencarne, nós vamos deixar tudo. E o que é essencial? O que é prioridade? E para falar o que é essencial, nós vamos contar uma história que está no capítulo 3 do livro Boa Nova de Humberto de Campos, pelas mãos missionárias e apostolares de Chico Xavier. É o encontro de Jesus com um sacerdote chamado Ramiro. Jesus adentra Jerusalém, assenta-se perto do templo e um grupo de sacerdotes conversava perto da porta de entrada do templo. E talvez esse sacerdote Hanan, magnetizado pela figura sublime do mestre, desloca-se do grupo e se aproxima de Jesus. E pergunta para Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por aqui para implantar o reino de Deus. O sacerdote fica assustado, apavorado. Um Galileu simples, de pés descalços, passando pela cidade, de frente a um templo suntuoso. Eu sou o sacerdote. E ele dizendo que vai implantar o reino de Deus, ele fica espantado. Mas ele faz uma pergunta para Jesus mais do que justa. E ele pergunta: o que você pensa que é isso? O que você acha que é o reino de Deus? E vem uma resposta sublime do mestre, que diz: o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Obra divina no coração do homem. E aqui nós precisamos refletir um pouquinho. É preciso voltar na reflexão que fizemos. No momento do desencarne, nós vamos deixar tudo. E o que fica? Fica aquilo que nós construímos por dentro. É o que nós carregamos por dentro. E o momento do desencarne nos revela
Marta, Marta, estás atarefadas e afadigadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Quando a criança é recebida na escola, ela tem a cartilha, o giz, a lousa, o material escolar. Assim como a nossa existência física, esse processo também tudo representa para nós material didático. E o material didático será devolvido. Onde está a cartilha que nós aprendemos quando nós tínhamos 7 anos de idade? Ela também foi material didático. Todas as nossas situações e todas as nossas posições representam material didático para o espírito imortal. E o material didático vai ser devolvido. E nós precisamos compreender e entender o mais rápido possível o que é essencial. Porque até agora nós estamos vivendo como Marta, atarefados, afadigados, ansiosos com muitas coisas. Nós precisamos aprender isso com ela. Nós precisamos ter mãos operosas, que trabalham, que constroem, mas ao mesmo tempo, um coração em sintonia com Jesus. O mais importante de um trabalho de evangelização infantil é aquilo que nós estamos retendo dentro. O mais importante dessa casa é o que nós vamos reter por dentro. Deixa eu contar outra história para vocês. A primeira igreja cristã primitiva nasceu em Jerusalém. Chamava-se Casa do Caminho. Sabe quem dirigia? Simão Pedro. Eram frequentadores assim simples, desconhecidos. Simão Pedro, João Evangelista, Tiago, Paulo de Tarso. Mas onde está a Casa do Caminho? Acabou. Não existe mais. Depois da Casa do Caminho, a igreja de Antioquia. Foi onde Paulo se formou. Ou ele trabalhou Barnabé, o evangelista Lucas. Humberto de Campos conta que até Zaqueu visitou Paulo em Antioquia. Porque era uma casa maravilhosa. Porque uma igreja cristã primitiva era como uma casa espírita. Havia o atendimento fraterno, havia o estudo do Evangelho, havia reunião mediúnica. Na igreja de Antioquia houve o fenômeno das vozes diretas. Mas onde está a igreja de Antioquia? Também acabou. Também não existe mais. Depois da igreja de Antioquia, a igreja de Irineu de Leão. Tivemos informações nas obras do Chico. Irineu de Leão era discípulo de João Evangelista. Nessa igreja frequentou dezenas de meninas em uma de suas encarnações anteriores, como o quinto vaso, o primeiro, mais velho. Mas onde está a igreja de Leão? Também acabou. Também não existe mais. E o que nós aprendemos disso tudo? Que o grupo espírita ou qualquer outro grupo religioso é uma escola que tem dia para começar e dia para acabar. Os bancos se renovam, as turmas se renovam. Chegam alunos que, aprendendo a lição, vão para outras turmas e chegam alunos novos. E nós não podemos cometer mais um equívoco que 99% dos encarnados estão cometendo. Que equívoco é esse? Você dá uma banana para a pessoa, ela come a casca e joga a banana fora. Somos nós, vivendo em uma vida muito breve. Porque 50, 60, 70, 80 anos passam muito rápido. É um piscar de olhos. E talvez todo esse tempo nós estamos vivendo como Marta, atarefados, afadigados, ansiosos, preocupados com as coisas materiais, com as coisas passageiras. E há na nossa existência física duas partes muito importantes: a material e a espiritual. A material composta com as obrigações que a vida nos impõe, e a espiritual, aquelas que envolvem as obrigações do espírito imortal. As duas são extremamente importantes, mas nós precisamos compreender o que é essencial.
quer nos alertar quando ele diz obra divina no coração do homem. Quantos já se passaram? Quantas civilizações já se foram embora como as igrejas? Ficou aprendizado, ficou a lição. E o que nós estamos tirando dessa lição? Você pode trabalhar 50, 60, 80 anos no trabalho fraterno, mas de repente, no fundo, portas lá dentro do coração, você não é uma pessoa amada. Você pode trabalhar com exposição espírita, sendo orador espírita durante 50, 100 anos, mas de repente a sua palavra não é uma palavra de amor e de construção. Quantos já passaram por aqui? Quantos estão vivenciando aqui ainda, que não entenderam o que é obra divina no coração do homem? Um dos casos mais emblemáticos de muitos que nós temos é Frederico Filho, dirigente da Federação Espírita. Foi quem criou a editora, a gráfica, dentro da Federação Espírita, em uma época complicada, onde ninguém queria publicar obra espírita. Mas quando ele desencarna, ele se vê numa situação complicada. Porque ele chega no plano espiritual e encontra os amigos que trabalharam com ele, e todos eles irradiando um foco de luz muito forte. E ele, quase igual ao Alexandre Lucas, uma velhinha se apagando, sem brilho. Então ele começa a se perguntar, mas eu fui presidente da Federação Espírita, eu fui presidente de Casa Espírita, eu fui palestrante, fui médium no trabalho mediúnico, fui passista, trabalhei com a sopa fraterna, fiz doação de cesta básica, mas eu estou assim. Então o doutor Bezerra de Menezes se aproxima e diz, mas meu filho, o que você construiu dentro de você? O que você ergueu dentro de você? E nesse momento, ele abaixou a cabeça, entendeu o recado e disse, preciso contar isso para os encarnados. Todos estão equivocados, assim como eu. E um tempo depois ele nos presenteou com muitas obras, usando o pseudônimo de irmão Jacó. Muitas obras que nos contam essa transição, corpo-espírito. Porque muitos vão sair daqui achando que vai chegar ao plano espiritual, que tem 15 metros de altura, de tanta evolução. E quando se deparar com aquilo que lhe revela por dentro, ele vai perceber. E talvez nem um grãozinho de mostarda, você lembra da última palestra? Nenhum grãozinho de mostarda é o tamanho atual dele. Porque nós estamos correndo atrás daquilo que não é essencial. O que é prioridade está ficando para trás. Eu sempre gosto de citar isso. Morador de rua, quem mais nos dá exemplo de como nós somos. Porque nós passamos por ele, quase nunca paramos. Quase nunca ouvimos. E nunca cuidamos. Protegemos. Educamos. Sanamos a sua dor. Só quem faz isso é o Cristo. Só quem entendeu isso é o Cristo. Veio nos mostrar. E nós ainda, como humanidade encarnada, comete um erro grande na minha visão. Isso é a visão do Alexandre, tá? Nós costumamos dizer, o Cristo morreu por nós. Não. Nós estamos equivocados. Nós estamos olhando para o lugar errado. O Cristo viveu por nós. Quantos exemplos ele nos deu durante toda a sua vida. E nós estamos presos ainda à cruz. Ao momento da morte do Cristo. O desencarne do Cristo. E que nos deu grandes exemplos também. Mas nós temos que nos atentar aos ensinamentos que ele nos trouxe durante a sua vida toda. Vocês sabem quantos anos o Cristo pregou para nós? Ele se encarnou com 33 anos. Com quantos anos o Cristo passou os seus ensinamentos para nós? Vocês sabem? 3 anos. 3 anos. Parece que foi 3 milênios. De tanto conteúdo, de tanta sensibilidade, de tanta doçura, de tanto amor, de tanto carinho, de
tanta proteção. E nós ainda nos apegamos à cruz. O Cristo veio para viver por nós, para mostrar o que é obra divina no coração do homem. Marta está atarefada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é essencial. E Maria já escolheu a boa parte. Maria já tem um coração asserenado. Mas o que é um coração asserenado? É preciso um momento da parada. Nós precisamos chegar no momento de parar. Isso não tem nada a ver com a minha profissão de crioterapeuta, não. Não estou inventando isso, não. Isso está no livro dos Espíritos. Santo Agostinho ensina Kardec. Todos os dias, antes de dormir, eu fazia uma reflexão de como foi o meu dia. Do que eu fiz de bom, de regular e de horrível. É o momento da parada. Porque a desencarnação vai nos revelar por dentro. E como nós sabemos disso? Quando nós estamos sozinhos com nós mesmos. Porque ninguém mais do que nós sabe como nós agimos, como nós somos. Distantes ainda de entender e compreender o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo e da doutrina espírita. Estava conversando nisso com a Romana sobre isso. Ela falou: você está fazendo muita palestra. Eu diminuí quase 50% de palestra. Tem casas, eu fiz palestra há 6 anos, até hoje eu não sei quem é o dirigente. Nós nunca recebemos um boa noite e nem um tchau. O que está faltando é o que o Cristo trouxe de sobra: acolhimento. A minha esposa, toda vez que a gente chega aqui, ela tem uma frase que é peculiar. Nossa, aqui toda vez que a gente chega, 7h30 já está lotado. É raro. E olha que eu ando bastante, eu sei o que eu estou falando. É raro. Geralmente a gente sobe aqui, 5 para as 8, olha para o salão, só tem desencarnado. Quando apaga a luz, quando acende, parece que eles caíram no plano espiritual. Lotado. Isso é acolhimento. Infelizmente ainda existe muito doutor da lei dentro da doutrina espírita, que cria suas próprias regras, os seus próprios conceitos, não acolhem, não educam da maneira correta. Quantas vezes nós já observamos criaturas chegarem em uma casa espírita bem conhecida na região, alguma delas, em sofrimento, em desalento, desesperado. E alguém diz: vamos levar para o trabalho mediúnico, é mediunidade. Você pode matar a criatura por isso. É preciso acolher, é preciso entender, é preciso deixar fluir a obra divina no coração do homem. Senão nós vamos continuar vivendo como Marta. Marta recebeu Jesus na sua casa. Jesus dentro da sua casa. Era preocupado com a reunião, em fazer uma comida, atarefado. Vai ter a vida inteira para fazer isso. Já Maria, serenada, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vibrando com aquele momento. Mas alguém pode dizer assim: mas Alexandre, Maria recebeu Jesus na sua casa. Elas não sabiam que o Cristo seria crucificado muito pouco tempo depois. Tiveram Jesus na sua casa. Mas quem de nós aqui não recebe Jesus na sua casa todos os dias? Hoje, nesse momento, nós estamos recebendo a visita dele na nossa casa. Nós estamos falando sobre o seu Evangelho. O problema é que nós ainda estamos aguardando que Jesus se faça presente de uma maneira ostensiva. Isso não vai acontecer, porque também não tem necessidade. Muitos ainda aguardam que o Cristo retorne, também não vai acontecer, por um motivo simples: ele nunca foi. Eu estarei com vós até o fim dos tempos. Que tempos? Fim do mundo? Não. Tempo do Alexandre, da Aline, da Romana, de cada um que está aqui presente, encarnado e desencarnado. É o tempo que cada um tem para descobrir o verdadeiro sentido, o que é essencial, o que é obra
divina no coração do homem. E muitas vezes nós estamos esperando ainda que ele materialize, que ele se apresente, que ele venha em forma de raios, relâmpagos, trovões. Tem uma passagem no Velho Testamento, que é simbólica, pelo amor de Deus. Não vamos falar amanhã, como o Alexandre falou aqui, que Elias falou com Deus. Não, é uma passagem simbólica, que tem algo para a gente tirar dela. O que aconteceu com Elias? Elias vivia como um mar, ansioso, atarefado, preocupado com coisas passageiras. E o que ele fez? Levou os soldados da rainha para a beira do Jordão e mandou cortar a cabeça de todo mundo. A rainha disse: eu quero a cabeça de Elias. O que Elias fez? Fugiu, foi para uma floresta e ficou birrento, ficou depressivo, não comia mais, não bebia mais água, ficou marrento, igualzinho a nós, quando não temos aquilo que nós queremos. E lembre-se que eu sempre estou falando de mim, tá? De mim, cada um responde por si. Até que um anjo apareceu e disse: Elias, trouxe comida. Não quero, não vou comer. Elias, trouxe água. Não vou comer. Um tempo depois, outro anjo apareceu para Elias e disse: Elias, é para você ir para um monte, que lá Deus vai falar com você. Linguagem simbólica do Velho Testamento. Um monte famoso da época. O que Elias fez? Correu para lá. Chegou lá, achou uma caverna e ficou esperando. De repente começou trovões, relâmpagos, raios. Elias falou: Deus chegou. Saiu para fora, terminou trovão, terminou raio, terminou relâmpago e nada de Deus. Elias voltou para dentro preocupado. Daqui a pouco, um grande terremoto. Tremia tudo. O monte parecia que ia desmoronar. Elias disse: agora ele veio. Veio em forma de terremoto. Saiu para fora. Nada de Deus. Elias ficou muito preocupado. O que está acontecendo? Voltou para dentro. Até que uma brisa suave e uma voz suave disse: Elias, sai para fora. Elias sai e já sai com os dois pés na garganta. Senhor, mas eu, que sou o seu único profeta, o único que dá continuidade nas suas obras, não há ninguém no mundo para me substituir. E hoje vivo perseguido, fugindo, perseguido pela rainha. A voz disse: Elias, há 5.000 trabalhadores prontos para assumir a tarefa. E eu venho para te dar um recado. Você tem 3 obrigações a cumprir. Depois que cumprir as 3, você vai entregar o seu cajado para Eliseu. É ele que vai substituir. E você vai morrer. Não o senhor, mas 3 obrigações, Elias. Entrega o cajado, você vai morrer. E assim foi feito. O que nós tiramos disso tudo? Que não há ninguém no mundo insubstituível. E que Deus usa o tempo, não a violência. E Deus não concorre com as criaturas, mesmo porque, se concorrer, nós não teríamos chance nenhuma. Ele age em silêncio e de uma forma quase imperceptível. O que eu quero dizer é que nesse momento, talvez uma voz suave, sublime, está te convidando a ter mãos de Marta e um coração de Maria. Porque quando nós estudamos, quando nós abrimos uma obra, como o Evangelho segundo o Espiritismo, é Jesus entrando dentro da sua casa, em silêncio. Quando a gente lê e estuda uma obra edificante, é Jesus transformando a sua casa, íntimo, particular. É fazendo valer a obra divina no coração do homem. Mas nós precisamos entender, nós precisamos compreender de fato se nós estamos no caminho correto, se nós estamos cumprindo aquilo que é para cumprir. Estava até brincando com a Romana que durante muitos anos eu me escondia,
Porque a frase é essa: me escondia. Assim como a maioria de nós. Eu faço palestra porque é a minha obrigação. Eu tenho essa obrigação. Não é obrigação. É missão. Cada um de nós nasceu com uma missão a cumprir. Nós nos comprometemos no plano espiritual. Temos que cumpri-la. Com amor, com carinho, com compreensão, com entendimento. Tem uma senhora em Guarapes que ela disse uma frase para mim assim um dia: Alexandre, você é espetacular. Eu falei: eu não. Aquele que estava lá em cima. Como assim? Eu falei: palestrante. Não é você que... Essa que disse: aquele lá eu sou doido para casar com ele, mas ele não me dá bola. Ela ficou sem entender. Eu falei: vou explicar. Aquele fala do Cristo e da doutrina espírita. Ele não pode falhar. Ele tem que chegar ao mais próximo possível da perfeição. Eu ainda vivo na carne. Erro todo dia. E antes que a senhora me cobre, eu sei. Eu preciso fazer lá fora o que eu digo aqui dentro. Mas eu ainda estou vivendo na carne. E não é fácil. É um processo. Mas, a partir do momento que eu começo a compreender e a entender isso, eu já estou colocando uma vírgula na minha evolução. Eu já estou começando a ter mãos de Marta e já passando um pouquinho perto do coração de Maria. Essa é a proposta. Essa é a nossa proposta hoje. Mãos de Marta e um coração de Maria, que é a proposta de Jesus. Pode emprestar o pedestal para mim, por favor? Vou precisar fazer uma mágica agora. O que vocês estão vendo aqui? Papel? Certeza? Eu vou virar para vocês de última chance. Está em branco? Não está, não. Quando nós estamos na nossa mocidade, que começamos a atuar na sociedade, nós geralmente queremos morar sozinho. Jovem rebelde. Eu não. Eu sempre fui espiritualizado, evoluído e saí da casa dos meus pais só quando eu tinha 15 anos de idade. Então, no começo é muito difícil. A gente vai conseguir, de primeiro, uma casa de meia água, de meia parede. Mas eu começo a perceber que um buraco, um vazio, um incômodo começa a me perturbar dentro do peito. Eu, como Marta, atarefado, afadigado, preocupado com as coisas passageiras do mundo, penso que é o quê? Uma companheira, um companheiro, logo me caso. Logo vem os filhos, a casa já fica pequena. Eu, como Marta, atarefado, afadigado, com muitas coisas, buscando aquilo que não é essencial. Vou atrás de uma casa bem maior. Claro, nós merecemos uma casa com conforto, todos nós merecemos. Mas, muitas vezes, para conquistar isso, eu deixo a família, eu deixo os amigos. E eu começo a correr atrás daquilo que não é essencial, aquilo que é material didático. Mas eu percebo que a dor continua aumentando, ela continua crescendo. Então eu vou imaginar, como Marta, que eu preciso de um carro. Carro hoje, nós sabemos, é uma necessidade. Sem ele eu não estaria aqui hoje. É necessidade. E o vazio, a dor, o incômodo, continua aumentando. Marta, estás atarefadas e afadigadas demais, preocupadas com muitas coisas. Então eu imagino que me falta é conhecer o mundo, é viajar pelo país. Aí eu vou começar a entender e compreender, porque a maioria de nós só entende e compreende por isso, pela dor. Só aceita o chamado pela dor. E eu percebo então que, como uma faca, começa a perfurar o meu coração, a aumentar esse vazio, esse buraco. E eu percebo que eu estou aqui,
no fundo do poço. E uma pergunta para vocês: o fundo do poço é bom? Não, é maravilhoso. É o melhor lugar que nós poderíamos estar, porque ele só tem uma saída: para Deus, para o Cristo. E aí eu vou entender que tudo que era essencial sempre esteve comigo, junto de mim. Só que não é nada daquilo que eu imaginava, nada daquilo que eu corria como Marta. Porque para mim, o que é essencial é o Cristo Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Para que eu possa entender e compreender a necessidade de ter mãos de Marta e um coração de Maria. Dá para ligar o som um pouquinho? Eu queria convidar vocês agora para a gente, não vou cantar igual o Roberto Carlos não, viu? Para fazer uma viagem. Tá bom. Eu convido vocês para a gente fazer um voo. Vamos embora? Atenção, senhores passageiros. Do voo com destino à vida eterna. Essa é a última chamada. Dirija-se para o portão de embarque. Caros passageiros, bem-vindos a bordo do voo com destino à vida eterna. É o desejo desta tripulação que desfrutem de um voo agradável. Em seguida, algumas instruções. Caros passageiros, informo que esse voo segue uma única rota: Jesus, o único caminho, a verdade, a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenham um bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Senhores passageiros, em seguida, informaremos os procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, aperte e ajuste o cinto de segurança para decolagens e aterrissagens. Lembre-se de manter os seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. Em frente ao seu assento, tem a Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não esqueça de abrir o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o nosso avião não cairá. A Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, é a sua máscara de oxigênio. Não se esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não a conhecem. Debaixo do seu assento encontra-se coletes salva-vidas. Encham com os amor de Deus em caso de ataque do inimigo. Esse avião conta com 6 saídas de emergência. 2 na frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. 2 na parte de trás, a paciência e a temperança. As luzes de emergência irão guiá-los para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até o fim. Senhores passageiros, estamos nos aproximando do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza, livre de maldições. Senhores passageiros, lembre-se de que você não será capaz de entrar na vida eterna sem mudar a sua cidadania. Hoje você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia deste avião sem receber Jesus no seu coração. Não se esqueça de que enquanto estiver nesse avião é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela atenção. Caros passageiros, peço a atenção de vocês para as informações importantes antes de aterrissar. Fomos informados pelas operações que toda a sua bagagem foi deixada em terra. Riqueza, casa, carros, o dinheiro. Portanto, na chegada ao nosso destino,
você não terá que recolher a sua bagagem. Levará para o céu apenas as almas que ganhar nessa terra, com mãos de Marta e o coração de Maria. Esse é o recado de Jesus. Que o Mestre Divino, o nosso irmão, visite o teu lar hoje e que nós possamos permitir que ele nasça todos os dias dentro do nosso coração. Esse é o nosso desejo. Quando eu desencarnar, tenho certeza absoluta que irei para o nosso lar, já 2, mais moderno, porque estar aqui mais uma vez, junto de amigos queridos encarnados e desencarnados, nós sentimos um pedacinho dele. Muito obrigado, muita paz.